Vamos lá, duas notícias sobre justiça desportiva, praticamente as duas. Uma sobre Felipe Melo e uma sobre o Maracanã. Vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor também, se puder dar uma moral. Vamos lá, eu vou abrir aqui esse vídeo, colocando na tela a primeira notícia. Para quem viu os vídeos que foram lançados na segunda-feira aqui no Raiz Tricolor, se não viu, vai lá ver, que ainda tá em tempo tranquilo de ver. Cara, chamou a atenção o fato do Fluminense, do Felipe Melo, ter feito um story, que eu não vou botar aqui de novo, mas em que ele aparece logo após o pênalti. Ele faz o story ali ao vivo, entre aspas, né, como se estivesse ao vivo ali, enquanto está acontecendo a não marcação do pênalti a favor do Fluminense contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Quando não é marcado, o Felipe Melo profere algumas palavras que eu até cheguei a comentar no canal 20, acho que eu não comentei no meu vídeo aqui, que poderia dar problema. Depois até o Felipe Melo posta um vídeo falando: isso é liberdade de expressão, se quiser vir, não sei o quê. Enfim, a princípio não deu um problema sério não. Mas a Abrafut notificou o STJD após declarações de Felipe Melo do Fluminense contra a arbitragem. O zagueiro estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e disse que o árbitro deveria ser preso. A Associação de Árbitros de Futebol do Brasil, a Abrafut, ou seja, uma associação de árbitros, enviou uma notícia de infração à Procuradoria do STJD contra Felipe Melo do Fluminense após os jogadores bravejar contra a arbitragem com a não marcação do pênalti em cima do Nino. O jogador deu declarações de que o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima tinha que ser preso. Eu vou ler aqui já o trechinho que diz do pedido da Abrafut, mas só para te explicar o que aconteceu. Basicamente, qualquer instituição como a Abrafut, por exemplo, pode enviar lá para o STJD avisando: olha só, vocês não perceberam, de repente vocês não viram esse vídeo, de repente vocês não se tocaram que aconteceu isso aqui, mas esse elemento aqui, esse jogador, esse clube, cometeu uma infração. Avaliem isso e vejam se não deve ter punição. Basicamente, a Abrafut fez, bem resumidamente, isso. E assim, eu vou começar com um ponto que o Felipe Melo tinha razão de reclamar, tinha razão de estar com raiva, é óbvio, e ele faz isso, né? Ele leva os problemas, entre aspas, do Fluminense para as redes sociais dele, ele incorpora o time mesmo e ponto. O que ele falou é passível de punição. É uma merda, o juiz errou e etc, mas é aquele tipo de coisa que você pode dizer, mas o Felipe Melo não. Você, torcedor, pode dizer, o Felipe Melo não. Gabriel, mas é certo, é errado? Regras foram feitas para se cumprir. Se você não quer cumpri-las, você lute para mudá-las. Então, assim, a regra tá lá. Eu posso discordar da regra, mas a regra tá lá. O que o Felipe Melo falou, normalmente se pega a punição. Mas o Gabriel Barbosa também falou uma coisa parecida na Conmebol. Deveria ter sido punido, mas a Conmebol é uma outra instituição. O STJD é só Brasil. A Conmebol é uma outra situação. A Conmebol pune o Marcelo por aquela maluquice e o Gabriel tá eliminado já, né? Não vai ficar fora do Fla-Flu das quartas. Então, meu ponto é o seguinte, assim, até agora o que foi feito? A Abrafut fez o dever dela até agora. É uma associação de árbitros, um jogador falou que um árbitro tinha que ser preso, ela foi e falou: vou reclamar aqui. Foi isso. O STJD que vai julgar. Normalmente, esse tipo de situação tem dado merda. Tem pegado punição. Eu não duvido do Felipe Melo ter. Porque, mas não foi numa entrevista. Mas foi na rede social dele, né? É uma declaração pública do Felipe Melo. Então, acho provável até que pegue uma punição. Aqui, ó, o documento, tá aí na tela já, né? Diz aqui, eu vou até ler um trechinho aqui em cima, porque senão eu não consigo enxergar aqui direito. Felipe Melo, lamentavelmente, confunde por completo a liberdade de expressão, que é uma discordância de opinião, feita de forma equilibrada e sem ofensas, com uma suposta liberdade no uso de palavras para atingir a honra e a dignidade de profissionais, acusando-os inclusive de roubo. Foi isso que diz na nota ali. E o pedido é para que Felipe Melo seja julgado e punido. Como eu falei, é um pedido da Abrafut para o STJD, que
tentado contactar ali pela redação do GE, né? Vai avaliar se vai denunciar ou não o Felipe Melo para ele ser julgado e, quem sabe, punido. O Felipe Melo falou isso aqui, né? Eu mostrei o vídeo ontem. Tem que ser preso, é covardia isso daí, a CBF não existe, tem que ser preso, pênalti claro, roubaram o Fluminense foi roubado, esse juiz tem que ser preso. Por que é que fazem comigo quando eu sou expulso ou acontece qualquer coisa? É isso que acontece comigo. Comentários de arbitragem, ninguém vai falar nada, eu quero escutar o que vocês têm a falar. E a ironia é que o vídeo que veio logo abaixo é a gente falando lá no Fluminense Grêmio, que a gente já começou no podcast do GE, né? Eu achei que era o vídeo da arbitragem falando. Enfim. O Mário Bittencourt também falou, né? Isso aí eu já falei mais no vídeo de ontem sobre a questão do pênalti, enfim. Então, fica aí a questão. A gente vai acompanhar isso daí. Felipe Melo, eu estaria aqui nesse momento. Tendo razão ou não tendo razão, normalmente o que tem acontecido é a punição. Então eu estaria aqui em breve pinta um julgamento e uma punição pro Felipe Melo nisso daí. O Fluminense, inclusive, mandou um representante lá na CBF, né? O Marcelo Penha. O Vitor Lessa divulgou essa informação de que o Marcelo Penha foi lá na CBF entregar um ofício, fazer reclamação de arbitragem, etc. Aquelas jabuticabas também do futebol brasileiro, né? Como se isso adiantasse num nível gigante. Bem, o Vasco quer jogar e vai jogar no Maracanã. Tá aí, ó. Mais um jogo do Vasco no Maracanã. Pra você que não tá entendendo nada, o Vasco entrou na justiça e o Vasco tentou jogar no Maracanã, a dupla Fla-Flu recusou, e o Vasco entrou na justiça e a justiça concedeu uma liminar para que o jogo contra o Atlético Mineiro seja no Maracanã. Mais uma vez conseguiu o juiz Mauro Nicolau Júnior, da 43ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio, concedeu na noite da segunda-feira uma liminar para que o Vasco jogue contra o Atlético Mineiro no próximo domingo no Maracanã, às 11 horas da manhã. Lembrando que nessa rodada, eu vou explicar um pouquinho mais sobre as particularidades dessa rodada, mas enfim, não tem jogo do Fluminense no mesmo dia porque nunca vai ter. Assim, isso é sempre bom deixar claro. Nunca vai ter. Por que nunca vai ter? Porque Vasco e Fluminense, na tabela da CBF você tem algumas concordâncias ali. Por exemplo, Fluminense e Flamengo sempre jogam o oposto. Um joga em casa, outro joga fora. Pra você não ter ali o conflito de usar o Maracanã 2 dias e de repente não usar numa outra semana. Ou seja, se usa o Maracanã uma vez só por semana. No Brasileirão, né? Ou pelo menos 2 vezes por semana. Que um tá usando na Copa, o outro tá usando no Campeonato. Vasco e Botafogo tem essa concordância também ali na tabela do Brasileirão. Sempre que o Vasco tá jogando em casa, o Botafogo tá jogando fora. E o Fluminense e o Vasco são conjunto. Então toda vez que o Fluminense joga em casa, ou 99% das vezes, o Vasco também joga. E o BEP, a Polícia Militar do Rio, não permite você marcar um jogo de 2 times no Rio de Janeiro no mesmo dia, no mesmo lugar ali. Um em São Januário, outro no Maracanã. Então, o que sempre acontece? Sempre tem um jogo na cidade do Rio no sábado e um jogo na cidade do Rio no domingo. Seja um do Botafogo e um do Flamengo, seja um do Vasco e um do Fluminense. Então os jogos sempre vão ser marcados para dias diferentes. Só que a própria tabela da CBF já diz que não é ideal que se jogue 2 vezes no mesmo estádio na mesma semana. Por isso que Fla-Flu são separados. Então, enfim, esse é o primeiro ponto. Então sempre não vai ter um jogo. No próximo domingo vai ter sido, sei lá, 20 horas, talvez. O jogo contra o América Mineiro vai acabar ali 8h30 e às 11 da manhã já vai estar rolando a bola para Vasco e Atlético Mineiro. O gramado vai ficar prejudicado. E o Fluminense joga na quinta contra o Olímpia. O Flamengo foi eliminado da Libertadores, mas não mudaria o fato desse ponto do Flamengo ter se classificado ou não, porque o jogo seria no Maracanã de qualquer jeito, né? O jogo de ida, mando do Fluminense contra o Olímpia. Se fosse do Flamengo, seria mando do Flamengo no Maracanã. Ou seja, não mexeu. O fato do Flamengo ser eliminado não mexeu. Nessa quarta tem jogo do Flamengo lá pelo Campeonato Brasileiro. Por que o Vasco, pela Copa do Brasil, perdão. Por que o Vasco tá entrando com a liminar para jogar lá contra o Atlético Mineiro? Primeiro porque ganhou o último jogo que tinha disputado no Brasileirão. E nesse momento que eu tô gravando aqui, tá acabando o Vasco e Bragantino, eles empataram fora de casa. Então, assim, eles estão, né, um desejo muito grande. Mas o principal fator é porque o Vasco tomou uma punição por aquela confusão em São Januário. Ficou alguns jogos sem torcida, se eu não me engano foram 6 jogos sem torcida. Jogando em São Januário, né, para público zero. E acabou a punição. O último jogo deles com essa punição foi contra o Santos.
O primeiro jogo sem a punição é contra o Atlético Mineiro. Só que São Januário ainda está interditado para receber torcida. Então esse jogo não pode ser em São Januário. Soma-se a isso ao fato do Vasco ter conseguido 4 pontos em 6 nas últimas 2 rodadas, então a torcida tem um mínimo de ânimo, e esse jogo sendo o melhor horário possível para se encher estádio, que é domingo, 11 horas da manhã. É o horário da família e tal. Enfim, é um horário que normalmente tem a média de público alta. Ou seja, você tem aí um combo pro Vasco querer jogar no Maracanã, que é, se não jogar no Maracanã e jogar em São Januário, não vai ter torcida. Poderia jogar no Engenhão? Poderia, mas é ruim pro Engenhão. O Engenhão é um estádio que não é muito grande, é complicado de chegar e ainda teria que pagar um aluguel pro Botafogo que eu não sei exatamente quanto é. Eu tentei falar até com o TF, perguntar se o Botafogo aceitaria, se o Vasco, por exemplo, chegasse lá pra alugar. Ele falou, cara, não sei. Não sei se aceitaria, não. Então assim, o Vasco vai querer jogar no Maracanã. Esse é o motivo do Vasco estar querendo jogar lá. Gabriel, que sacanagem. O Mário Bittencourt chegou até a emitir uma nota, eu cheguei a botar aí na tela. Mário repudia a ação do Vasco por Maracanã antes de Fluminense e Olímpia. O objetivo é tumultuar. O estado do gramado já gerou processo disciplinar do Flamengo e pode virar multa pro Fluminense. O meu ponto é só o seguinte. Existe uma coisa que ninguém tem como discordar, que é o seguinte. Tá escrito no termo de permissão de uso, na TPU, que Flamengo e Fluminense têm. Eles não têm a licitação do estádio. Né? O estádio não pertence, entre aspas, a Fluminense e Flamengo, entre aspas, porque tem uma série de regras, durante X anos. O Fluminense e o Flamengo estão com um termo de permissão de uso, que permite utilizar. É diferente da licitação do Botafogo. Nem a licitação do Botafogo lá, o Botafogo é dono. Por exemplo, o Botafogo não pode... O Botafogo é louco pra arrancar aquela pista de atletismo e não pode, porque a Prefeitura do Rio aqui é dona do estádio de fato. Então, só pra esclarecer também que o Botafogo não é dono do Engenhão. Se fosse dono, já tinha tirado a pista de atletismo. Se não tirou é porque não é 100% dono ainda. O termo de permissão de uso é bem claro, e aqui a decisão do juiz, né, expressa determinação no sentido de que, observada a disponibilidade de datas, e isso daqui é amplo, mas se você for ao pé da letra que a justiça determina, a data de domingo está disponível. Por que eu falei que é amplo? Porque se você não subjetivamente, não tem data porque o gramado precisa de uma recuperação. Será permitido aos demais clubes do estado do Rio de Janeiro realizar partidas oficiais no Maracanã. Aí, além disso, ele também citou o quê? O permissionário, no caso Fla-Flu, deverá possibilitar a utilização do estádio em condições de igualdade pelos demais clubes de futebol profissional. E aí, no final, tem um ponto que eu acho que é interessante da gente refletir para fechar esse vídeo. Se por um lado, é fato que não apenas o gramado como um todo complexo exige um tempo para preparação e conservação, até mesmo para propiciar segurança aos presentes, por outro, revela-se a clara má vontade do réu para com o autor de forma a receber seus jogos. E aí por que eu queria destacar esse ponto aqui? Porque todas as vezes que o Vasco pediu para jogar lá foi negado. E todas as vezes a gente sabe que tinha motivos. O Vasco estava pedindo para jogar, como agora. O Vasco está pedindo para jogar e isso pode render uma multa ao Fluminense, por conta do gramado no jogo contra o Olímpia na quinta-feira seguinte. A gente sabe que isso não lhes atrapalha. O Vasco querer jogar no Maracanã não lhes atrapalha, isso é um fato. Só que juridicamente, não dá para impedir. Porque é muito óbvio o TPU quando diz esse ponto aqui. Já teve... É muito óbvio? É. E aí você ainda tem a jurisprudência. Já aconteceu uma vez do Vasco entrar na justiça e ganhar na justiça. Então se toda vez que o Vasco pede para jogar, Fluminense e Flamengo negarem, o Vasco vai entrar na justiça e vai ganhar. E por que eu coloquei esse ponto aqui, só que eu falei que esse ponto é importante? Porque esse juiz colocou de que a má vontade de Flamengo e Fluminense fez diferença na decisão dele. Eu não sei qual seria o tamanho do problema se o Fluminense e o Flamengo aceitam. O Vasco pede pra jogar, o Fluminense e o Flamengo aceitam. Fala, olha, vai dar merda, mas aceita. Eu não sei o tamanho do problema que geraria uma conversa entre essa galera. Fato é que o Vasco vai jogar. É uma relação extremamente problemática. É uma relação problemática com o Flamengo e extremamente problemática com o Fluminense. Principalmente porque o Vasco quer comandar o Maracanã, quer fazer shows, toda aquela confusão que a gente tem um vídeo específico aqui sobre isso. E o Fluminense nunca vai abrir mão. Todas as vezes vai negar pra ir pra justiça e perder. Dessa vez até, assim, quando eu falei isso, o Mário até repudiou a ação do VAR, né? E ele chega a falar na nota que contava com a... contava com a sensibilidade por parte do Poder Judiciário. Assim... Na letra fria da lei, quando você conta com a sensibilidade, é que você já não tem muito argumento. Já tá sem argumento. Porque é o que eu falei. Na letra fria da lei, tá lá escrito de que o Vasco pode jogar se tiver disponibilidade de data.
Na letra fria da lei, já há jurisprudência porque o Vasco já ganhou algumas vezes. Então, não tem muito o que fazer. O Vasco vai continuar entrando na justiça e vai jogar lá quando quiser. O que eu desejo, tá? Sendo bem sincero. Que o Vasco queira mandar essa punição por causa de São Januário seja mantido ainda e o Vasco queira jogar lá no Maracanã, precise jogar lá no Maracanã um clássico contra o Fluminense. Porque ir pra São Januário, a reestreia de São Januário, depois de ser interditado por uma confusão de torcida, ser justamente num clássico, pegando fogo, e talvez se o Vasco continuar aí numa recuperação, num jogo extremamente tenso, inclusive dentro de campo, aí o governo do estado, e aí seja governo do estado, prefeitura, justiça, PM, tá todo mundo querendo ver o circo pegar fogo. Não pode ser em São Januário esse jogo. Ah, mas no Maracanã também não vai ter como, porque quem vai ficar com o setor sul? Brasília, Cariacica, se vira. Esse jogo não pode ser em São Januário. Agora, esse jogo contra o Atlético Mineiro é uma merda. É uma merda. Mas todo mundo sabe que isso ia acontecer. Na verdade, quando o Vasco entra na justiça agora, os reis do tapetão pra jogar no estádio, né? Quando o Vasco entra na justiça pra jogar lá, a gente já sabe que o Vasco vai ganhar na justiça, que a eliminar vai ser concedida. Enfim, esse é o fato. E o pior ainda, o Fluminense tem um jogo importantíssimo na quinta, e o quanto ao América Mineiro foram 21 mil check-ins até agora. Vai dar o nosso médio de público no Brasileirão, 30 mil, 35 mil, por aí. E aí o Vasco vai jogar um jogo no Maracanã, tá sem torcida 6 jogos e tal, e você vai ouvir a ladainha de a torcida do Vasco. O time tá... Eu sempre acho que a pessoa que escreveu o tweet ali tá bem assim, ó. O time tá em 19º. Tá muito complicado e a torcida do Vasco tá festejando o fato de ser Vasco. Isso é grandioso. 6 jogos sem ter torcida. Não tem torcida no estádio desde, sei lá, maio, abril, junho, por aí. Aí fica mole, fica lotando o Maracanã jogando uma vez a cada 50 anos lá, né? Mas enfim, tá aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.